Glória a Deus, irmãos. Nós vamos trazer aqui estudo da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, continuando agora capítulo 17. Vamos aqui falar também que não tivemos como realizar a oração de meio-dia no WhatsApp, devido a muitas tarefas do dia a dia. E nós só agora conseguimos dar entrada aqui na gravação do áudio, ou melhor, da gravação do vídeo, né? Que Deus abençoe a todos que estão conosco, em nome de Jesus Cristo. Atos 17 fala assim, que Paulo e Silas foram ali a Tessalônica, né? Eles tiveram ali uma caminhada de Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, né? Ali ele pega uma rota pelo mar Adriático, né, ao oriente, que se chamava aqui o caminho Egnátio, né, pela via Egnatia. Então é uma forma da gente entender que eles seguiam o seu caminho. Observamos aqui que Paulo e Silas estão indo para Tessalônica, seu objetivo aqui, pregando o Evangelho. Tiveram que passar por essa cidade chamada Anfípolis, 5,5 quilômetros de Filipos, né? Dali eles foram para Apolônia, 50 quilômetros de Anfípolis. Depois para Tessalônica, 50 quilômetros também de Apolônia. Tessalônica é a principal capital, né, metrópole da Macedônia. Alguns estágios da viagem talvez fosse agora possível ser feito a cavalo, né? Porque geralmente eles faziam as suas viagens de navio, mas dependendo da geografia, do lugar que eles iam, também poderia ser feito uma viagem a cavalo. Nós vemos aqui que ele começa ali 3 sábados, isso é, 3 semanas, eles estiveram ali, falando acerca das Escrituras, né, o Evangelho. Mas haviam ali alguns homens malignos, né, chamados de... aqui parece a minha, Agorrion, né, são agitadores, malantros, homens malignos que queriam interferir e tirar a mentalidade das pessoas em relação à pregação da palavra. Mas teve lá um Jasson, né, que deu uma cobertura para Paulo. É possível que esse Jasson viesse a ser um parente, talvez, de Paulo. Observando aí Romanos 16, 21, né? No mínimo ele era judeu, que estavam ali convertido agora ao cristianismo, e estava apoiando Paulo. Havia ali também, nos versículos 6 e 8, algumas autoridades politarcas, né, que é um termo desconhecido ainda, que eles pediram para Paulo não frequentar muito determinados lugares, porque havia muitas contendas, né? Mas ele teve que pagar ali uma grande fiança estipulada pelas autoridades, e isso deu a ele liberdade de seguir a sua viagem. Pegaram aqui a estrada, o rumo agora, indo para Bereia, né? Eles estavam indo 80 quilômetros de Tessalônica, pregar em Bereia. Bereia recebeu muito bem o Evangelho, recebeu Paulo, né? Mas foi obrigado a fugir para Atenas,
porque os judeus de Tessalônica vieram criar tumulto, né, em Bereia. Você vê como a maldade do coração desses homens era grande, porque eles foram uma viagem de 80 quilômetros para atrapalhar a pregação do Evangelho, atrapalhar a pregação que Paulo e Silas andavam fazendo, né? Ali eles têm agora também Timóteo e Silas ficaram em Bereia, enquanto Paulo seguiu para Atenas, né? Provavelmente nós estejamos aqui no ano 51 e Paulo encontra Silas e Timóteo lá em Atenas, né? Paulo observou que em Atenas havia uma idolatria muito grande, né? Havia muita filosofia, muita ciência, e também havia uma corrente de dinheiro, era um lugar que corria muito dinheiro, a prosperidade era muito grande. A palavra que se resume isso aqui era prosperidade, idolatria, né? Houve um momento que os epicureus e os estoicos foram debater ali com Paulo a respeito dessa nova doutrina, desse novo Deus, né? E eles tiveram aqueles discursos, né? Os epicureus eram filósofos, né? 341 a 270 a.C., Epicuro, né, criou a filosofia ética que do prazer é o ideal da vida, né? Então os epicureus eles giravam em torno do prazer, né? Não fala prazer, aí vem a sexualidade, vem as questões de comida e bebida, liberado de tudo quanto é situação, né? Os estoicos eram seguidores de Zeno, 340 a 265 a.C., criou a filosofia que a vida ideal se conforma com a natureza, da qual a maior expressão era a razão, logos. Os estoicos eram panteístas, né? Tagarelas, ave que bica sementes. Pensavam que Jesus e ressurreição eram dois novos deuses. Era um casal de deuses novos. A sua ignorância era muito grande, a ponto de que eles achavam que a ressurreição não era ressuscitar dos mortos, era uma mulher, Anastasis, né? Ele acreditava, era uma palavra feminina, e portanto ele achava que Jesus era o homem e a ressurreição era a mulher. A ignorância, né? E ainda hoje tem muita gente que nada sabe da palavra de Deus e discute coisas que não sabe o que é. Ali em determinado momento, enquanto Paulo estava pregando para aquele povo, ele foi levado. Né? O Areópago era um local onde se reuniam nas praças, no pórtico real, e eles controlavam a moralidade e a religião. Ali eles queriam dar o ultimato sobre essas duas questões, moralidade e religião. Paulo mostra que a religião sem o conhecimento de Deus não resolve nada. Havia ali em Atenas aproximadamente 30 mil imagens, 30 mil deuses diferentes. Teve até alguns homens que chegaram a dizer que era mais fácil se achar uma imagem em Atenas do que se achar um homem. Eles eram tão supersticiosos que eles colocaram uma imagem a um Deus desconhecido, né? Podia ser que eles tivessem esquecido de algum. 600 anos houve uma peste na cidade de Atenas. E um poeta, né?
cretense, né? Cleantes, Epímenes. Ele soltou um rebanho de ovelhas, um rebanho preto, um rebanho branco, no meio dos deuses, né? Ali. As ovelhas que iam embora estavam livres. As ovelhas que voltam àquele lugar onde estavam deuses eram sacrificadas ao Deus que elas estivessem mais próximas. Tantos deuses eles tinham que a ovelha tinha que escolher um Deus para ser sacrificado. Na ideia deles seria para combater a praga, né? Nós vemos aqui que muitas vezes Paulo usou até expressões de uns dos seus deuses, dos seus poetas, de Solon, poeta astrônomo e escritor. Paulo ele diz assim: o Deus desconhecido é o Deus que eu prego. Por ele nos movemos. Paulo queria mostrar que eles eram muito supersticiosos. Não sabia nem o que estava fazendo, hein? E muitas vezes, nós quando estamos pregando o evangelho, vemos pessoas que defendem a sua religião, mas elas não sabem nada sobre os seus próprios deuses. Então nós somos geração de Deus, nós somos movidos por Deus, por Ele nós vivemos, como Paulo disse. Esta escritura vai mostrar aqui que muitos atenienses naquela época eram supersticiosos. Corinto é a capital da província da Ásia, centro comercial e de transporte marítimo, lugar de muita imoralidade. E algo muito interessante aqui, nós vamos aqui continuar a mensagem, agora do capítulo 18, falando que Paulo já está em Coríntios, né? Coríntios tinha cultos a deusa da sensualidade, né? Afrodite. Tinha mulheres sacerdotisas que se dedicavam à prática da sexualidade com seus adeptos malignos. Ali havia campeonato de sexo para ver qual era até a mais destacada das sacerdotisas. Paulo vai pregar em um lugar terrível e Deus começa ali a fazer toda a diferença. Que diferença é essa que Deus faz? É que Paulo prega ali e há muita libertação, cura, salvação, a ponto de deixar uma igreja ali com quase 500 membros, assim. Isso é muito importante para nós. Sabemos que o êxodo lá em Coríntios foi grande. Então nós vemos aqui que por aqui assim vai aparecer um casal chamado Priscila e Áquila, que foram expulsos de Roma, e eles começam o caminho de uma boa amizade com Paulo, trabalhando ali em couro. Alguns dias esse negócio de trabalhar em couro, algumas traduções dizem fazer tenda, né? Era o mesmo ofício de Paulo. Silas e Timóteo vieram até Paulo ali em Coríntios, né, trazendo oferta da Macedônia. Ali começam a aparecer outros irmãos, como Tício, pode ser o irmão Gaio de Romanos 16, 23. Né? Isso faz parte da chegada de novos nomes para aumentar o número dos fiéis agora. Né?
Alguns deles eram homens daquelas sinagogas malignas de judeus revoltosos, e outros também adoradores de Deus estranhos, mas que com a palavra de Deus eles se convertiam. E tanto se convertiram, serviam ao Senhor. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses pregando. Está aqui em Atos 18 e 11. Paulo está pregando ali. De repente, vai aparecer aqui um certo Galho, um homem que era procônsul, né? E foi uma grande discussão que houve ali, porque uns diziam uma coisa, outros diziam outra, os judeus diziam uma coisa, outros diziam, os idólatras diziam outra, e Paulo já pregava um evangelho diferente, que era o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso aqui eles estão pregando ali em Coríntios, fazendo ali a obra do Senhor, né? Paulo chega em Corinto no inverno de 49 ou 50, ou mesmo em 51. O homem de alta patente lá, ele demonstrou uma certa antipatia aos judeus que queriam criar confusão, né? O nome desse homem é Sóstenes, né? Ele percebeu que os judeus queriam promover ali determinadas contendas, e Paulo, o objetivo de Paulo não era contender, era pregar o evangelho. Paulo raspou a cabeça ali, né? Ele fez um voto, talvez, o nazireado. Demorou no mínimo 30 dias até ele partir, né, com o cabelo agora cortado. Na cidade de Cencreia, né, uma partezinha ali, um porto do lado oriente de Coríntios. Ali houve em Cencreia também uma igreja, né? A igreja de Cencreia cresceu bastante. E em Romanos capítulo 16 e 1 também fala de Cencreia. Paulo começa a sua viagem para Éfeso. Mas Éfeso tinha grandes confusões por causa da idolatria grande demais, né? Éfeso era muito idólatra à deusa Diana, maior centro comercial, político, religioso da Ásia Menor, Éfeso. Paulo continuou a sua viagem, porque Paulo ia querendo chegar em Jerusalém, que seria 2.500 quilômetros de ida e volta, para, voltando, ter contato com Priscila e Áquila em Éfeso. Isso pode ter acontecido no ano de 55 depois de Cristo. Nós vemos assim que Paulo teve uma caminhada bastante grande, né? Talvez em 57 estiveram em Roma, né? Priscila e Áquila. Paulo nunca foi pregador de Roma, ele foi preso e julgado para Roma, mas nunca foi pregador de Roma, né? Paulo começa a terceira viagem missionária aqui em Atos 18, 24. Aí ele vai achar ali um homem lá em Éfeso. Acha-se um homem pregando o evangelho, mas de uma maneira diferente. Ele pregava o batismo com arrependimento, né? O batismo de João, arrependimento de pecado. Esse homem é Apolo, natural de Alexandria. Ele era eloquente e poderoso nas escrituras, mas pregava só o arrependimento. Ele não conhecia a respeito do Espírito Santo, né? E ali ele falava, porém não tinha muita base sobre o Espírito Santo e deixava o assunto quieto. Quando Paulo chega em Éfeso, ele vai falar ali agora com aquele povo onde estavam grandes homens importantes, pessoas poderosíssimas, né? Ali tinha a sede dos tribunais, sede dos jogos
Paniônicos. Ali era o lugar do templo da deusa Diana, que era adorado por muitas gentes, né? Que ali também se acomodavam os assassinos, estelionatários, criminosos, transgressores da lei antiga, porque por lei, se eles chegassem em determinada área do templo dessa deusa Diana, que é a mesma coisa de Artemis, eles seriam perdoados, eles não poderiam mais ser castigados. Isso é muito interessante a gente entender isso, é muito interessante, né? E aí, que o templo dessa deusa Diana era uma coisa gigante, né? 150 metros de comprimento, 70 metros de largura, 120 de altura, 127 colunas, cada uma doada por um rei. Todas eram de brilhante mármore, né? Um mármore brilhante, de Pérea, brilhante mármore de Pérea. 36 delas eram recamadas de ouro, né? Incrustados. Era ouro mesmo, revestia a mesma coluna de ouro. Né? Artemis, o templo era importantíssimo, né? Pela sua beleza, porém a imagem era insignificante, porque era apenas uma imagem de uma negra, com os seios bem avantajados, representando a fertilidade, e muito velha essa imagem, e ninguém sabe muito bem a sua origem, apenas ela representava a fertilidade. Né? E o fato é que o templo era interessante, mas a sua deusa era fraquinha demais. A igreja em Éfeso, só conhecendo o batismo de João, quando Paulo começa a falar com eles, Paulo batizou eles e, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Consequentemente, ali ficou uma igreja bem abalizada, uma igreja pronta. Paulo ficou lá durante 2 anos, curando, fazendo milagres, lenços de aventais de Paulo faziam curas, milagres, libertações. Isso aqui vai estar no capítulo 18, versículos 10, 11 e 12. Os judeus exorcistas eram os macumbeiros, feiticeiros, mágicos, se converteram a Jesus, né? E eles começaram a adorar a Deus também. Né? Houve ali um grande êxodo do evangelho, né? As pessoas queimaram ali os seus livros, né? Houveram 7 filhos de um sacerdote que tentaram expulsar um demônio, e eles que usaram o nome de Jesus e o nome de Paulo lá na hora. Atos 19, versículo 15. Mas o demônio envergonhou ele, né? Dizendo, não tem problema não, eu sei quem é, conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, mas vocês não são de nada. 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Cefo. Isso quer dizer que o ministério não é herdade. A obra de Deus não é uma herança, passa de pai para filho, né? Eu vi até um endemoniado, um pastor, dizer, agora eu falo na cara de pau, assim, que é endemoniado. O cara passou 50, quase 60 anos sendo pastor agora, nunca creu em revelação. Aí agora, já pertinho de morrer, já está com o pé na cova, aí disse que Deus deu uma revelação para ele que o filho dele vai ser sucessor dele na igreja. Isso porque a igreja rende 70 mil reais por mês. Então, a única revelação em 60 anos que Deus deu para ele foi que o filho dele vai ser sucessor. É um homem endemoniado, cheio de cão. Quem revelou não foi Deus, não, foi Satanás mesmo. Porque ele está com a avareza de olho no rendimento altíssimo da igreja, benefício para o bolso do filho dele. Endemoniado mesmo uma pessoa dessa. Então, aquele demônio avançou em cima do homem, que dizia, sai em nome de Jesus, é por quem Paulo prega. Aí ele vai lá,
Aí o demônio diz, nós sabemos quem é Jesus, conhecemos, sabemos quem é Paulo, agora vocês não são de nada. Rasgou lá o rosto dele, bateu nele, rasgou roupa, fez uma bagunça com eles, e eles saíram nus e envergonhados. Demônio não se expulsa porque eu sou, ou porque você é filho de fulano, de cicrano, e eu tenho autoridade. Tem nada. Você não tem autoridade. A autoridade, o chamado, os dons, não é dado porque você é filho de alguém. Tá? Então, a condição é que nós temos que ter o que está lá em Marcos capítulo 16, né? O Senhor Deus, o Senhor Jesus deu autoridade por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E ele diz também, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e em meu nome expulsarão demônios. Mas não é o fato de que alguém seja herdeiro de um ministério. A obra de Deus não é herança para os homens, não é coisa terrena, é espiritual mesmo. Então, houve ali os que se converteram, que 50 mil denários, só para você ter uma ideia quanto foi o custo desse povo se converter, foi tão alto, né, que os mágicos queimaram os seus livros no valor de 50 mil denários. É muito dinheiro, você saber que foi queimado tudo isso ali, porque viram que o evangelho que Paulo pregava era o verdadeiro, não era um evangelho enganador, mentiroso. Inclusive, eu estou vendo aí muita gente pregando o evangelho enganador, tá? Mais de 800 milhões que os gigantes pastores, os superpastores convencionais, lideranças evangélicas brasileiras, ainda não pagaram, pode dizer, praticamente uma sonegação de impostos. Mais de 800 milhões. Pastores sem vergonha, paga os impostos à nossa nação, como Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O povo pagou muitas vezes o seu dízimo, a sua oferta forçado, gente deixou de comer, de beber, de comprar sua roupa, deu o seu dízimo, a sua oferta, você transformou em riqueza, em bens materiais, e ainda sonega impostos à nossa nação. Toma vergonha na sua cara, seja qual for a convenção. Tem muitas convenções no Brasil, e eu não tenho medo de falar não, porque a propaganda está aí, está lá no Google, está lá na internet, a mensagem que mostra a sonegação grandíssima de contribuições que pastores não têm pago ao Tesouro Nacional. Não tem problema, não. Você pensa que a sua credencial me faz alguma diferença? Pega ela e joga dentro do sanitário para ver se eu estou com algum problema. Quem está com problema é você que não paga imposto. Tá? Está sonegando. Então, nós vemos aqui o capítulo 19, ele é cheio de momentos extraordinários na obra de Deus, né? E vemos aqui que Paulo teve um momento de grande problema, porque um tal de Demétrio, que era lá ourives, aquele cara que fabricava deuses de ouro, de prata, ele juntou o povo e algumas autoridades para lançar em rosto que aquele ofício de que eles viviam, aquela profissão de fabricar aqueles ídolos, fabricar aqueles amuletos daquela deusa Diana e tudo que estava ao redor ali, aquilo era importante para eles. E se tudo aquilo se acabasse, a cidade ia cair na pobreza, né? Mas isso não foi muito. Algumas autoridades acharam interessante, outros disseram que era melhor que cada um procurasse uma acusação mais fiel, porque essa não era conveniente. Não dava para não dava para proibir de pregar Jesus Cristo, de pregar Evangelho, só por causa de uma acusaçãozinha dessa, né? Nós vamos entrando aqui agora no capítulo 19, né? Aqui vai aparecer Tito, né, que vai entrando aqui na caravana de Paulo, e esse Tito ele foi convidado a fazer ali a viagem de uma forma
mas ele pode ter perdido o barco, né? Antes do inverno, sendo obrigado a viajar por terra. Paulo foi ao seu encontro, né? Nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, 12 e 13, que houve aqui esse encontro desses dois homens de Deus para continuarem ali a jornada de pregação do Evangelho. Quando eles estão ali em determinada situação, nos versículos 3, 4, 5, aparecem aqui conspiração, né? Momento de conspiração, pessoas que querem prejudicar a Paulo, prejudicar o Evangelho. No versículo 3 diz que ele demorou 3 meses por ali, mas houve lá uma conspiração por parte dos judeus, né? E ele foi obrigado a embarcar, né, rumo à Síria e voltar pela Macedônia, né? Apareceram aí os novos companheiros, né? No versículo 4, Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia, né? Estes nos precederam esperando em Tróade, né? Então, a caminhada de Paulo, ele aqui, a terceira viagem missionária. Paulo agora já está chegando em Tróade, né? Aqui, no primeiro dia da semana, estavam reunidos para o partir do pão. Aí você pergunta, por que não era no sábado, era no primeiro dia da semana? Porque no sábado representava muito a lei de Moisés, e Paulo agora, ele não pregava mais a lei de Moisés. Então, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, representava que a festa de amor, a ressurreição de Cristo, o culto do domingo, significava a lembrança da ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, e a festa de amor, porque Cristo realmente morreu por nós. Como diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o primeiro dia da semana agora era o dia de fazer culto, né? Para relembrar a ressurreição de Cristo, né? E o partir do pão, a ceia, né? Na antiguidade, a ceia era celebrada toda semana. Não era que nem hoje, que os pastores marcam o seu dízimo de 30 em 30 dias e só te dá a ceia de 30 em 30 dias. Isso aí é malandragem, não é Bíblia. E aqui Paulo vai ver que, na companhia de outros irmãos, inclusive Lucas, né, ele fala aqui, estava presente ali, estavam uma caravana de homens destinados a fazer a obra de Deus. Paulo, certamente ele não participou nesse período da Páscoa, mas ele apressou-se em suas caminhadas para ver se chegaria com tempo em Jerusalém de pregar, de pegar ali a festa chamada Pentecoste, né? Uma das 3 festas judaicas, né? Atos 23 a 16, Paulo está voltando ali, tentando chegar rapidamente. Ele fez uma viagem um pouco apressada, com o objetivo de ver se era possível pegar o Pentecostes, a festa comemorada 50 dias depois da Páscoa, né? Paulo mostra que houve um grupo de pessoas que estavam reunidos servindo ao Senhor. Atos 20, versículo 19, diz que servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, né? Isso é bem importante porque os judeus, eles eram religiosos, mas eles armavam cilada para matar Paulo. E Deus sempre deu ali algum livramento. Havia pessoas que sempre estavam ajudando a Paulo a sair daquela situação. Mas ele nunca deixou de anunciar as coisas proveitosas, né? Como ele diz aqui, no versículo
20, ele pregava tanto publicamente como ele pregava de casa em casa. Fala aqui também que o evangelho que ele pregava, a palavra de Deus, ele mostrava que era necessário o arrependimento em Deus e a fé em Jesus Cristo. A base ali, simples para a gente entender como seria a pregação de Paulo. Atos capítulo 20, versículo 21, arrependimento em Deus e fé em Jesus Cristo, para poder assim o homem ter a sua salvação. Nós vamos ver aqui que eles passaram por muitas tribulações, né? Constrangimentos, Atos 20, 22 e 23. E Paulo ele se dedicou ao evangelho como fosse uma carreira, né? Um ministério. E ele sabia que depois daqueles momentos que ele estava passando, de tanta luta, ele provavelmente não visse mais os seus irmãos, né? Atos 20, 24 e 25 fala sobre a sua despedida ali, quando ele vai pegar agora a viagem, né? Onde ele vai dando as últimas instruções. O evangelho que Paulo pregava era um evangelho transparente, né? E ele reuniu ali com alguns irmãos, né, bispos, né, episcopoi, supervisores, guardiões, bispos, presbíteros, né? Ele se reuniu com eles, está se despedindo, e quando ele está indo embora, ele fala que algumas vezes pode aparecer lobos vorazes, né, tentando perverter as pessoas, versículos 29 e 30. Paulo ensinou aquele povo ali 3 anos, dia e noite, né? Ele pregava ali dia e noite. E nós vemos que ele ensina que não é assim como se fosse preciso que eles pagassem nada, né, pelo evangelho. Paulo fez a sua oração e fez a sua despedida. Ali houve choro, abraço, né, o ósculo de caridade. Isso é muito importante para nós, irmão, porque muitas vezes, quando nós estamos em situações pregando o evangelho, as pessoas não entendem o tamanho da perseguição que nós passamos. Quem realmente prega o evangelho, né? Paulo tinha tanto prazer de pregar o evangelho que no capítulo aqui 20 ele ressuscitou Eutico, né? Ele estava ali reunido para poder participar da ceia e depois ele estava sentado ali numa janela e caiu. Ele dormiu, né? Alguns historiadores chegam a dizer que esse Eutico podia ser um cervical que, cansado do dia de trabalho, foi ouvir ali a mensagem já à noite, né? E não conseguiu resistir o sono, caiu do 3º andar. E Paulo vai ali e ressuscita ele, né? Um grande milagre. Depois eles tomam a ceia juntos e Paulo continua a pregação até o outro dia de manhã. Isso é muito importante porque pregadores, às vezes, dão canseira na igreja, mas dão canseira na igreja. E quando tem um irmão com qualquer tipo de problema de saúde, não tem ninguém para curar, não tem ninguém para libertar, não tem ninguém para fazer a obra espiritual. E Deus, ele quer que nos nossos últimos dias, os últimos dias da igreja na terra, se levante homens que preguem como Paulo. Prega com autoridade, prega com poder, prega com curas, prega com milagres, prega Jesus Cristo Salvador, prega que o sangue de Jesus purifica todo pecado. Não precisa estar entregando envelope a todo mundo. Como por aí hoje em dia a moda é, vamos fazer uma campanha para ganhar dinheiro. Aí passa o envelope, irmão, 50, 100, 200, 300. Tem gente aqui, onde eu estou, que deu a sua casa. Hoje mora de casa alugada. E a sua vida não mudou. Porque crápulas, pastores, mau caráter, mandaram a pessoa botar a sua própria casa, vender a sua casa da igreja. E hoje a pessoa mora alugada.
Isso aqui é um fato. Aqui onde nós moramos, não, onde nós estamos passando essa temporada pregando o evangelho, eu sou assim quase que nem Paulo, né? Pregando evangelho aí a toda criatura, Brasil afora, ainda não tem, né, patrocinador, vive pela fé. E como Paulo fez aqui, ele mostrou que ele não vivia explorando os irmãos, mas ele recebia as ofertas que alguém de bom grado quisesse lhe dar. Eu também, quando alguém é tocado pelo Espírito Santo, quando Deus toca no seu coração de me abençoar, eu agradeço, eu recebo, porque todo dia a gente precisa comer, precisa pagar água, luz, pagar internet, precisa pagar outras despesas, comprar roupa, calçado, mas que nós não exploramos, como as pessoas passam aí com envelope, cobrando, mandando para os seus membros da sua igreja, põe mais dinheiro, preciso comprar isso, põe mais dinheiro, eu estou precisando, meu carro quebrou, põe mais dinheiro, eu preciso consertar, eu preciso trocar o meu carro está velho, isso é conversa de pastor. Não, eu preciso comprar mais um terreno, eu preciso comprar mais um prédio. Olha, irmão, nós temos agora mais de 13 milhões, 14 de desempregados, quase 14 milhões. E nós precisamos, além de ter fé, agir, parar de explorar as pessoas. Se o irmão sentiu de Deus de mandar uma oferta, amém, graças a Deus. Se o irmão sentiu de mandar o seu dízimo, a sua oferta, é claro que eu vou receber porque eu preciso, mas eu detesto esse tipo de gente que pega a explorar a igreja como se fosse um comércio, uma empresa, obrigar as pessoas a dar o seu sustento. Não é assim. Deus, ele nos ensinou no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso é uma representação ali do maná que caiu no deserto durante 40 anos e Deus sustentou o seu povo. Todos os dias tinha maná. Na sexta-feira ele dava em dobro, porque no sábado, pela lei de Moisés, não podia, né? Mas agora, na graça, nós somos livres para trabalhar sexta, sábado, domingo, segunda, todos os dias. Quem tem o seu trabalho, né? Eu estou desempregado já faz muito tempo, porque Deus também me deu um chamado para pregar evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, e eu estou aí. Embora que são muitas pessoas contra mim, né? Principalmente os gigantes, né? Da oratória, os gigantes das convenções, os superpastores que se acham dono da igreja. Na verdade, é só a gente lembrar que Jesus chamou a minha igreja. Ele disse a Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Jesus não é de nenhum pastor. Que Deus abençoe a todos. Em breve nós estaremos com mais mensagens. Até terminar o livro Atos dos Apóstolos, em nome do Senhor Jesus. Amém.